Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body Papo Saúde. Eu sou Reinaldo Dias e hoje eu estou aqui com a minha parceira Priscila Cardoso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje com uma figura ilustre, ela, atleta, campeã, Roberta Totti. Seja bem-vinda, Roberta. Prazer. Bem-vinda. Gratidão Roberta. por estar aqui com vocês. Gratidão é nossa. Nós que agradecemos imensamente. Galera, Roberta, campeã brasileira 2010, overall 2010, sul-americana 2010 e participou do campeonato Arnold Classic em Ohio em 2011. Então, ó, tem muita coisa, né, Pri? Muito conteúdo, vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. A gente vai falar de treinamento consciente, objetivos e estratégias de treino, aquecimento, concentração, técnicas, genética, hábitos, comportamento, divisão muscular de treino, como um personal deve se comportar para ter sucesso na carreira. E nós vamos falar também de fisiculturismo e bodybuilding feminino, feminilidade. É isso aí, galera. Ó, e antes de mais nada, inscreva-se no canal, compartilhe, fortaleça, deixe seu like e também estamos na plataforma do Spotify a todo vapor, né? É isso aí. É isso aí. Roberta, então iniciando aqui o nosso bate-papo, a gente tem muita coisa para conversar, você vai entregar muita coisa pra galera de casa. Então assim, ó, a Pri já deu spoiler aí, então tem muita coisa, então não deixem, assistam até o final. E é Posso isso. puxar a primeira? Pode, né? Ela vai falar da história, né? Porque a primeira competição sua, eu vou deixar pra Pri, né, Pri? Manda pau aí. Vamos lá, né? Eu sou mulher, eu quero puxar pro meu lado. É isso aí. Roberta, como foi para você ser fisiculturista, uma mulher daquele porte impecável, naquela época que o preconceito já era enorme, até mesmo para os homens, né? Exatamente. E as pessoas não conheciam o fisiculturismo feminino, né? Só o masculino. Ainda mais mulheres, né? Naquele volume, né? Naquele peso. Então era raro. Tinha umas 4 ou 5 no Brasil, no país, né? Então as pessoas olhavam e confundiam com homem. Era cruel. Pesado, né? Sim. Você já passou situações assim? Várias Você pode- situações. Você lembra assim, você traz na memória? Lembro. Eu achava engraçado. É? Nunca me atingiu, né? Porque eu tinha um objetivo. Eu tinha um foco e era aquilo que eu queria. Mente blindada. Mente isso aí, blindada. E aí, assim, quando eu falei aqui pra galera de casa sobre as suas competições, sobre você se consagrar campeã brasileira em 2010, overall, sul-americana, e depois, no ano seguinte, em 2011, você ter ido pra Ohio, eu não falei a categoria. E aí, onde está o segredo de tudo? A categoria. Pode falar aí, Roberta. É bodybuilding feminino. É. E É a versão feminina da categoria hoje, que é a Open, né? a Open. É isso que a galera quer saber, que é o mais importante. Porque assim, a gente vê muito em alta, né? Hoje, né, a atuação dentro do fisiculturismo, biquíni e wellness. Isso. Mas para isso acontecer, passou por Então esse aí processo. tem a Figure, né? Sim. E a Woman's Physique, que nada mais é que uma mini bodybuilding. Que a bodybuilding tinha a leve, categoria leve, média e pesada. Então a Woman's Physique seria uma bodybuilding da categoria média. Então, assim, e hoje, para chegar nesse boom, você é old school, né? Foi uma das Sim. pioneiras com outras atletas da época. Sim. Para chegar ao que é hoje esse boom aqui no Brasil, no fisiculturismo, né? Porém, a gente sabe que eles mudaram aí a vertente, né? Então, estão mais focados na questão da wellness, que é mais vendável, Isso. e da biquíni, né? Porque a gente, quando fala de preconceito, aí entra mais você. Tem muito preconceito também dentro do fisiculturismo feminino para sua categoria, né? Ah, existe muito ainda. É, porque deixa muitos homens com shape no chinelo, né? Então, né? Tem homens que se sentem inferiorizados. Não deveriam, né? Sim. Porque acho que a gente serve como inspiração. Porque é muito difícil uma mulher chegar com um físico igual de um homem. Até superar, né? Mas às vezes machuca o ego, né? Não deveria. Mas tem isso. E a aceitação do mercado, você sentiu diferença? Um exemplo, as marcas de patrocínio e patrocinadores antigamente davam mais suporte para essa categoria.
da bodybuilder feminina, da mulher? Eu nunca tive patrocínio, né? Eu nunca tive um suporte Não, de nunca. empresa. Então sempre Não. teve essa dificuldade. Muita dificuldade. Então a categoria mesmo, bodybuilder, da Open feminina, sempre teve essa barreira de Sempre venda. teve. E é tanto que tá diminuindo, né, essa categoria. Tá diminuindo. Aqui no Brasil, porque lá fora não, né? Até tem a Lenda Murray, que foi a pioneira, né? Do fisiculturismo feminino. Ela foi 8 vezes Olímpia, a Iris Kyle, né? 10 vezes campeã, né? Caraca. Então, nos Estados Unidos é forte. Tem até uma federação agora paralela das bodybuilders femininas. Tá, dá sua opinião. O que você acha que faltou ou falta ainda para as federações no Brasil devido à sua categoria? O que você sente pelos anos de competição? Por que o negócio não alavancou aqui no país? É o preconceito mesmo, não é só dos homens, das mulheres, elas têm medo, né, de ficarem masculinas. Elas têm medo da aceitação. Porque a mulherada gosta, acha bonito, mas elas têm medo das opiniões. É o preconceito. E as empresas também, para patrocinar, as federações, tá tudo Eles ligado. dizem que não é vendável, né? Agora a Moscow Contest colocou Colocou? a categoria, só que não tem atleta. E as que tem viraram pró. Então você trazendo aqui esse comentário, esse debate pra gente Porque aqui. tem atleta. Sim. Tem mulheres com potencial no Brasil. Tem muitas. Com genética boa, a gente vê. Só que elas não vão por causa... É o medo, né, da aceitação. Cara, século XXI, né? E a gente ainda tem Então, muita tem crítica, isso. né? Muito preconceito, Exatamente. mito. Aí elas, às vezes, têm uma genética boa. Um exemplo é minha filha, né? Ela tem um físico de bodybuilding, só que ela fica tentando se enquadrar na wellness. Já é a 3ª competição e ela não consegue resultado, porque ela é muito grande. Mas eu vejo que ela tem um medo da aceitação. Não é que ela não gosta. É a aceitação, é conseguir patrocínio. É o padrão, né? Foi imposto um padrão, que aquele padrão é mais bonito. E aí, como você disse, as mulheres têm medo de não entrar no padrão e não ser aceita. Não ser aceitas. Tá, então a gente tá nesse tema aqui ainda debatendo, então eu vou falar sobre a questão hormonal, tá? Porque o que acontece, você falou um negócio antes da gravação que eu achei muito bacana. Quando a gente fala do bodybuilder feminino, todos, tá? Eu tô falando no geral porque eu estive muitos anos dentro do meio. Todo mundo falava, não, é porque toma, né? Fica viril, o rosto perde a feminilidade, não fica tão feminina mais. E a gente consegue analisar que você mesmo falou, não se usa muita coisa também. Você falou agora uma coisa muito importante, a genética. Então, como eu sou uma old school, eu acho que a gente tem que explorar ao máximo, tanto o homem quanto a mulher, no treino e na comida, né? A linha é essa, para que não venha a virilizar tanto. Sim. Então, assim, sua filha responde bem. Então, entraria na categoria da bodybuilder feminina. Exatamente. Tá. E aí, o que você fala sobre você, a sua vivência? Precisou usar muita coisa? Não? Pode jogar pra gente. Eu não precisei usar muita coisa porque eu tenho uma genética privilegiada. Outras precisam. Então, tudo depende, né? Mas como que era assim? Eu usava uma substância em off e uma substância em pré. Apenas uma. Olha só. E o corpo respondia. Respondia. E a dosagem? Quer saber? Quero. Vou mandar, então. Queremos. 3 ml de estanozolol e 2 UI de GH quando eu pude comprar, que foi praticamente nas últimas competições da minha carreira. 2 UI de GH por dia. E antes de mandar o GH, você não tomava nada? Estanozolol. Não, só estano e o GH. E a boldenona, Equiforte, né? Isso. Uso veterinário em off. Apenas isso. E a dosagem era baixa no off Baixinha. também? Quantas vezes semanal? 3 vezes. Tranquilo. Tranquilo. E aí, amarrado na dieta, no treino. Exatamente. Tá, então vamos buscar. Vai. Que ano, primeira competição? 2001. 2001, preparação. Oi? Fala a preparação pra gente, como é que foi? Então, 2001 foi o que eu te falei. Conheci uma treinadora, né? Eu competia nos campeonatos de supino da Baixada Santista. E aí, na fila desse campeonato, eu conheci a Dona Maria de Lourdes, que foi minha primeira treinadora. Ela tava num shape incrível.
Na época ela tava com 45 anos. E a gente pegou amizade nessa fila, que a gente tinha o mesmo peso. E ela falou, eu vejo em você uma grande fisiculturista, a melhor. Eu falei, imagina, eu só fazia força, eu não tinha shape. Ela falou, mas eu vejo, você tem uma estrutura, você tem genética. Você acredita? Eu falei assim, ai, não sei. Ela me deu o cartão e falou assim, vai treinar comigo. Aí eu comecei a treinar com ela, só usando estanozolol, dieta e cardio. Muito treino. 3 horas de treino por dia. Muito cardio. E assim eu ganhei a primeira competição, que foi o Campeonato Paulista de Novos. Que antes era muito difícil você conseguir classificação. Você tinha que ganhar o Novos, o Estreantes, depois ganhar o Estreantes para conseguir uma vaga para o Campeonato Paulista. E você tinha que ganhar o Paulista para ir para um brasileiro. Então o sonho do atleta antigamente era ganhar um Campeonato Brasileiro. Aí você era o melhor. Nossa. Tá, e você tinha qual idade, Roberta, nessa primeira competição em 2001? Eu tinha 25 anos. Já foi na primeira e se consagrou. Sim, a primeira, a segunda, aí a terceira competição eu fiquei em terceiro, que foi o Campeonato Paulista, que era muito desejado também. Federação era FBB. Isso. Tá, tinha que fazer todo aquele processo, né? Era Estreia. FEPAM, né? Agora eu me lembrei, era FEPAM. Que eram os campeonatos estaduais. Aí FBB eram os campeonatos brasileiros. Sua primeira treinadora, ela já alinhou sua dieta, o seu ciclo, tudo, e o E treino. ela era semi-analfabeta. Sério? Uau. Ela não sabia nem escrever direito. E ela falou pra você quem foi o... O mentor dela? Isso aí, você sabe que eu não sei? Você só falou, não, vou e acabou. Não sei. Confiança, Mas ela né? treinava há muitos anos. Há mais de 20 anos. Uhum. E você ficou na mão dela há quanto tempo? Eu fiquei 2 anos. Tá. Aí 2 anos. Aí eu morei na Baixada Santista. Aí eu vim pra São Paulo. E aí eu era fã do Edson Serafim. Aí eu fui atrás dele. Era tão difícil você encontrar com um atleta. Era só por revista, não tinha rede social. Só tinha telefone, às vezes telefone fixo. Uhum. E eu fazia de tudo pra ir nas competições e tentar encontrar com o Edson. Até que eu consegui com um atleta o telefone dele. Eu falei, é ele que vai ser meu treinador. E aí ele treinou você no ano de 2004. E aí você pegou o terceiro. E isso que foi meu primeiro campeonato brasileiro. Eu fiquei em terceiro, no meio das deusas veteranas. Tá. E aí o ciclo foi o mesmo? Mesma coisa. Ele falou, você não precisa de nada, só um estanozolol. Ele até diminuiu a dose. Olha só que Você genética, acredita? hein? Mas assim, uma dieta, trabalho, né? né? Um trabalho muito bem feito. O meu melhor condicionamento foi quando eu encerrei a carreira, em 2010, e quando eu treinei com o Edson. Foi o meu melhor condicionamento físico, só que eu não ganhei porque eu não tinha maturidade. Mas ficou excelente. E assim, mentalidade de treino, porque assim, a gente pensa Então, assim... foi com ele que eu aprendi. O treino, ele é uma meditação. Tanto é que quando eu treinava com ele, chegava na academia, ele pedia pra desligar a música. Ele não queria que ninguém falasse alto. Ele exigente. Concentração total. Total, era eu e ele. Por horas. E isso faz toda a diferença, né, no Toda treino. a diferença. E ele me ensinou a fazer a conexão mente-músculo. Porque se não tiver a conexão mente-músculo, você não consegue treinar. Passa aqui pra gente o segredo aí da chave. Você tem que mentalizar, você consegue, todo mundo consegue ter um resultado. Por exemplo, você tem que mentalizar o jeito que você quer ficar, né? O físico que você quer almejar. E quando você está treinando o ombro, você tem que pensar como o seu ombro vai ficar. Né? Você tem que visualizar aquilo. E assim que você faz acontecer. E a resposta vem, né? É legal, porque a gente até deu o spoiler pra galera de casa que você ia falar sobre esse assunto, que é a conexão corpo e mente. É a conexão mente-músculo. E aí o que acontece? Hoje a gente vê muito, né, essa questão meio que para algumas pessoas ficando meio solto, aleatório. Então, o cardio, você vê, né? por exemplo, as pessoas treinando em grupos agora, né? 4 pessoas treinando, aí conversa sobre outros assuntos que não é o treino, né? Falam alto na academia, que nem todo mundo gosta de usar fone, né? Então tá muito bagunçado. E aí é difícil ter uma concentração, você tem que estar com fone
né? E pensando naquele músculo que você está trabalhando. Visualizando aquele músculo pronto. Porque assim, hoje a gente vê o cenário é esse, né, Rê? É. As academias lotadas, Instagram é o dia inteiro, se você passar o feed, é gente treinando o dia todo. E assim, é uma coisa que antigamente não era assim. Não. Só que as pessoas, será que elas sabem o que estão fazendo? E será que elas alcançam resultados? Porque é uma moda, viralizou ir Então, para porque academia. agora é uma moda, elas às vezes elas nem sabem o que elas estão fazendo. Né? E atrapalha quem tá treinando de verdade. E quem treina realmente sério tá muito incomodado. É, né? E a questão que a gente havia comentado também, um exemplo, o cara tá se preparando, né, para uma competição. E ele vai pra academia treinar. Ok, fez o treino de musculação ali com o foninho dele, né, fez as postagens, ok. Aí ele vai fazer o cardio. Aí ele pensa que tá fazendo um cardio, ele tá assistindo Netflix ali desconectado. Não, já desconectou. Vamos falar disso daí, vamos Vamos. falar, porque assim, conexão mente. eu não vou falar da minha preparação, hoje a entrevistada é você, eu quero que você fale. Você fazia cardio assistindo o filme? Não, nem fone eu tinha. E era no escadão dos viadutos. E qual era o pensamento? Secar, definição da minha perna, cortar a perna, cortar o glúteo. Era esse o pensamento. Ficar com a pele extremamente fina. Era só esse o pensamento. E essa visualização. Então, como é que pode passar outra coisa na sua mente? Se passar outra coisa na sua mente, você já desconectou e o resultado não vai aparecer. Porque a mente cria, né? A mente cria. O atleta, ele se consagra campeão, não é através só do corpo. Primeiro é a mente. Então, porque a mente ela constrói. A mente constrói. Ela tanto te constrói como ela te destrói. Então, quem ganha um campeonato não é o melhor atleta só no condicionamento do shape. O shape, ele vai alcançar. O atleta que ganha é o atleta que consegue trabalhar melhor a sua mente. Que a gente acabou de comentar aqui. O atleta que Meditação. medita. O atleta que medita. Ele tem que treinar meditando. É o chamado que é o Anabolismo Ferrari. mental. Você tem que silenciar, né, no treino. Silenciar. Esse é o segredo. E fazer a busca ali ao máximo, né? Exatamente. Se você tá sozinho, você tem que mentalizar o seu músculo, o físico que você quer ter. Se você tá com um treinador, é a mesma coisa. E ele tá ali pra te corrigir. Não pra ficar batendo papo, né? Certo. E para iniciar um treino, o que você indica? Assim, o que você sugere para a pessoa se organizar? Então, o correto um treino é de sucesso? você dar uma pedalada, se você vai fazer perna, se você vai fazer o tronco, dar uma caminhada na esteira, porque ali você já vai mentalizando o que você vai fazer. Você vai criando uma conexão com o seu treino, né? Não é chegar e já pegar o peso, a barra, entendeu? Você já tem que ir ali aquecendo e mentalizando tudo que vai acontecer. Então, preparar a mente antes de preparar o corpo. Preparando a mente, exatamente. Perfeito. Aquecimento, as pessoas fazem uma série, duas, já querem ir para carga. Não, você tem que fazer a mobilidade ali no próprio exercício. A mobilidade para mim é o próprio exercício. Vai agachar? Agacha com a barra umas 3, 4 vezes. Aí coloca a carga gradativamente, entendeu? Vai aumentando. Você tem que sentir o exercício, né? Fazer a execução correta, sem se preocupar com a carga. Você pode fazer um agachamento com 200 quilos, desde que o agachamento seja completo, né? Aquele agachamento até o chão. Eu acho legal você falar isso daí, porque assim, o que deu certo até hoje, pra muita gente, como outros treinadores já vieram aqui e falaram, e o que você faz e o que responde. Porque hoje a gente vê muita coisa na internet, né? Então a gente vai não criticar, a crítica é construtiva, a gente vai debater, conversar sobre isso. Trazer conhecimento, né, Rê? Porque é isso que a gente tá aqui, pra, né, dissipar o conhecimento. Ativação com elástico. Todo mundo tá fazendo lá. Tá. O que você me diz? Eu não gosto, porque esses exercícios que estimulam o glúteo, você cria um sentimento. Por quê? Porque você sente que tá trabalhando. É só um sentimento. Não tá hipertrofiando. O que vai hipertrofiar o glúteo de verdade? Agachamentos. Tanto na barra, quanto na máquina, e agachamentos unilaterais. Afundo, búlgaro, escadaria. Isso sim vai trazer um glúteo.
Então, agacha que cresce? Agacha que cresce. A Ivete Sangalo falou isso daí, falou assim, ó, eu faço 250 agachamentos pra mais. Agacha que o resultado vem. Minha filha tem que agachar muito. Você tem que agachar de todas as maneiras. Roberta, mas explica pro público de casa qual o esquema, que o pessoal fala, não, só agachar com a barra, fala, tem vários tipos de agachamento. Então, tem vários tipos de agachamento. Agachamento com a barra livre, agachamento articulado, afundo no Smith, afundo livre, escadaria, muita escadaria, né? Búlgaro, todos os tipos de agachamento. E aí o corpo vai responder, não tem A segredo. perna vai crescer e o glúteo vai crescer. Tem que Agora. agachar. E muito. Meu, agora eu só vou agachar o dia inteiro. Porque esses exercícios com elástico, agora estão criando máquinas que fazem estímulo no Sim. glúteo. Gente, isso aí é perca de tempo. Elevação Tem pélvica. que fazer agachamentos. Glúteo na polia. Não gosto. Não vai trazer resultado. Caneleira. Caneleira. Também não. É agachar. Esse glúteo que você tem Agachar. aí foi de muito agachamento. Tem que agachar. E a cadeira de elevação pélvica? Não gosto. Ela não hipertrofia Ela o... fortalece o assoalho pélvico. E você vai sentir o glúteo. Aí você vai criar aquele sentimento pelo glúteo. Então, a elevação pélvica é uma Eles musculação íntima. romantizam o glúteo, entendeu? E, na verdade, você tem que agachar, senão nada vai acontecer. Porque a blogueira, ela tá colocando lá os exercícios que crescem o glúteo. Mas vai ver lá no treino dela, ela tá agachando. Ela tá fazendo os afundos, as passadas, as escadarias. E ela, né? no finalzinho, acrescenta ali, faz o videomaker e E acabou. vende os exercícios que você acredita que vai crescer o glúteo. E não vai. É isso. Tá tudo anotado aqui na minha pastinha mental. Bacana você ter falado isso daí. E agora vamos continuar na sua preparação. Então você fez aí Serafim. E aí a gente quer saber da dieta. A dieta... vamos falar da última dieta, né? Porque a gente fala das primeiras, aí você sofreu bastante, né? Sofreu eu muito as sofri em primeiras. todas, né? Eu sou uma atleta que eu tinha muita dificuldade em baixar peso, em aprofundar os cortes, né? Muita dificuldade mesmo, principalmente o membro inferior. Eu só fui conseguir isso em 2010. Como que foi essa dieta em 2010? Ela sofre pra Macronutrientes, baixar o calorias. Pouco carbo. carboidrato. Quase zero. Olha só. Deu pra sentir que você sofre pra tirar o carbo, né? Pra carbar é com você mesmo, né? Nossa, o off meu era 90 quilos. Não, porque atleta tem assim. Tem atletas que têm dificuldade pra comer, que sou eu. E tem atleta que tem dificuldade pra, tipo... restrição alimentar. Restrição. Tipo assim, eu tenho restrição você é restrição, né? Pra você restringir, você Nossa, fica... porque comer, fala assim, ó, você come 500 gramas de arroz a cada 2 horas. Eu vou comer porque eu gosto de comer comida. Agora, era só batata branca. Batata, E pouquinha, ovo, frango cozido várias vezes. Aí ficava até uma borracha. O Wilson Santos preparou você? Então, ele não chegou a me preparar, mas eu fiz treino com ele, fiz protocolo dele. Então você pegou essa escola, né? Do frango. Peguei bastante. Muito. Bem old school mesmo, né? Paulo Lima, Edson, Odair, que foi meu treinador também em 2005. Odair, né? É. Pô, legal. Tenho um contato com ele aí com frequência. Então, Ele o tá com a academia em Odair, ele me Santos, né? preparou no campeonato de 2005. Não, o Odair de São Paulo. É de São Paulo, né? Ele é Eu de São confundi Paulo, você tá com o Odilon. confundindo. Com o Odilon. Mas eu acho que você conhece. Agora, Ponchê, lá da Baixada, Odair, Djalma Laroque. Djalma Laroque. Foi ele que me consagrou, né? Conheço ele das antigas. Foi ele que me levou pro auge. De 2000, 99, 2000, quando eu treinei lá na Espartaco. Isso. Eu até comentei dele aqui em uma entrevista que eu tava com o professor Eugênio. E aí a gente tava falando dele, que foi assim, na minha época, né? Vou falar da minha época. Foi um dos shapes que eu vi mais, assim, que me impressionou, né? Incrível na época. Tipo, linha de cintura, quadríceps do cara, Incrível. fenômeno. O cara era muito grande, muito. Incrível. Era um 212 hoje, assim, de ponta. De ponta. Era isso. Aí Ele depois... te preparou. Ele me preparou e eu me consagrei, né? Foi ali que meu shape, ele veio de verdade, né? Consegui aprofundar corte. Isso Ele em acertou 2010. muito comigo. Tá, e aí a gente volta aqui, não sendo redundante.
todas as suas preparações, deixa bem claro pra galera, porque todo mundo fica pensando, tipo, ela fez um ciclo com isso, fez outro ciclo com isso. Não. Todos os ciclos, todas as suas preparações foram com o quê? Boldenona e estanozolol e GH. Só. Ponto. Mais nada, não teve primo, não teve nada disso. Nada. Tá? É importante a gente colocar isso aqui, porque o Norton também veio, a gente começa a falar de outros podcasts, porque as pessoas pensam tem que falar a verdade, né? O pessoal pensa que a galera toma muita coisa, Não. e não é assim. Mas as pessoas, elas ainda não acreditam quando elas me veem. Falam, não é possível. Não é possível. Mas, Roberta, vê se você concorda comigo. O que eu vejo hoje, as pessoas hoje têm muito mais recursos, né, do que na sua época. Exatamente. E as pessoas, acho que às vezes abusam muito dos recursos e exploram um pouco da capacidade natural do corpo, então, né? Porque você tem que explorar o treino, né? Você vê, os treinos antigamente eram 3 horas de treino, fora o cardio. O Serafim e o Djalma era 3 cardio por dia. Entendeu? Cardio em jejum, cardio pós-treino, cardio à noite. Por isso que Porque eu tinha uma dificuldade para aprofundar corte. Mas eles tiravam tudo que podiam de mim. Mas assim, no treino, não na droga. Exatamente. Todos eles acertaram muito comigo. E o último treinador, que foi o Pascoaloto, né? Também acertou muito comigo. Só que em Ohio foi um campeonato difícil. Tinham 20 competidoras de alto nível. 20. E eu fiquei em 10º. Mas a gente só teve 55 dias para se preparar. E conseguimos. Por quê? Porque eu era desligada de internet. Eu tinha sido convocada já há muitos meses, porque eu tinha ganhado o brasileiro. Fui convocada para o Arnold, né? Como tinha a peneira. Você não conseguia se inscrever aí. Você tinha que ganhar. E aí eu ganhei o brasileiro, ganhei a vaga e não sabia. Fiquei sabendo 55 dias antes. Aí o Gustavo, assim, a gente correu muito. E conseguiu um bom resultado pelo tempo. Imagina se tivesse mais tempo. Ele falou, a gente tinha ganho o Arnold. É porque tinha uma classificação, né? Pra pessoa chegar lá, ela tinha que estar classificada. Hoje em dia você se inscreve. Antigamente você não conseguia fazer uma inscrição. Você tinha que ganhar o campeonato nacional. Sim. Tinha que ser o melhor do seu país para poder competir o Arnold. E 2010, quando você ganhou, você ganhou o brasileiro, o overall, o sul-americano, quem foi seu preparador? Foi o Djalma e depois foi o Pascoaloto. O Pascoaloto já logo foi na sequência. Tá. E quando você levou esse campeonato, você pode falar pra gente a reta final? Qual campeonato? Esse brasileiro, esse sul-americano e esse overall, que foi no brasileiro mesmo. Quando você vai contar as últimas semanas. Então você fez a restrição, que você comentou, você estava zerando o carbo. Sim. Você chegou a zerar? Zerar o carbo. Pra aparecer os cortes. Tá. Era o carbo sempre muito baixo, depois chegando a zerar. E esse brasileiro que eu consegui mesmo ficar com aquele shape incrível, a gente usou tilápia e batata branca. Era só isso. E alface. O Djalma deixava eu comer abobrinha. Só abobrinha. Porque antigamente era assim. E o Edson era só brócolis. Não podia ser outra coisa. Eu também. São coisas que eu não quero comer mais. Nunca mais. Eu tive a finalização. Eu tenho trauma. 2016 a finalização minha foi só brócolis e tilápia. Nossa, é horrível, gente. E todas as refeições. Todas. Até no voo de 12 horas. Hoje em dia tem várias. Você que é nutricionista, né? É tanta estratégia. Tem. Olha, sinceramente... Se fosse assim na minha época, era fácil a dieta. Não, se você pega um cardápio hoje de um bodybuilder, um cardápio moderno, você fala, não acredito que é pra um bodybuilder. É cornflakes, é floco de não sei o quê. Eu não podia nem furar. Iogurte com várias frutas, é mel, é geleia. É o que você falou do Wilson. Não, você tem que cozinhar o frango até sair toda a gordura. Várias vezes. Não tinha variedade. Você não saía do fogão, gente. Já teve médico que falou que se for que preparou atletas de bodybuilder, se for para o atleta sofrer, não é preparação. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é quando o atleta não tem a mente blindada, porque aí o cara ele começa a achar que, né, E assim, na minha época a gente não podia questionar. Vinha aquilo, não era nem por e-mail, era escrito no papel. Tá aqui, ó. É isso. E ponto. Aí você nem lia na hora, você lia depois, porque você não tinha questionamento. Se você quiser ganhar, é assim.
E ponto final. E hoje em dia a pessoa chora. Ah, e esse exercício eu não quero fazer. Posso fazer esse? É que comigo não funciona. Não, você vai fazer esse. Você só não vai fazer se você tiver Lesão. alguma limitação. Sim. Ou alguma lesão. Aí a gente adapta. Ah, eu não quero agachar. O aluno fala que não quer agachar. E hoje em dia é bom que tem muita máquina articulada. Ela vai agachar. Tem 1001 maneiras de agachar. Mas ela vai agachar. Fala, nossa, eu consegui. Não, vamos fazer esse pra glúteo? Não, não vamos fazer. Vamos agachar. A gente sempre vai agachar. Ó, então vamos voltar aqui, porque essa finalização, eu tô curioso, porque assim, eu acompanhei só finalizações de homens. Sim. Né? Agora uma bodybuilder feminina, quero saber. Como é que foi? Você restringiu carboidrato. Legal, zero carbo. Sim. Saturação de água também faz? Assim como... Faz igual. Mesma coisa. A mesma coisa. 5 dias antes, sobe Isso, a água e depois vai tirando até zerar. É igual. É igual. Aquecimento também no backstage, mesma coisa. Aquece Igual. mais membro superior mesmo. Isso. Não aquece perna. Não aquece perna, só membro superior. Toca aqui, eu. Meu time. Não, porque Conversa de bodybuilding. Não, porque eu não sabia. É, o bodybuilding eu falei, feminino é igual. É igual, né? Que Mesma legal. Pelo coisa. menos pra mim, que foi de outra geração, né? Outra época, eu não sei como que tá agora, tá? Uhum. Mas era igual. Mesma coisa. Mesma Aí entra um coisa. pouquinho do diurético, né? Isso, pouca Uma coisa. furosemidinha de puxar leve pra água. puxar água. Isso. Um slow carb pra não dar cãibra. Mesmo Isso, esquema. exatamente. E, Mesmo esquema. e aquela questão de tomar uma bebida alcoólica ali antes de subir no palco? Então, tem uma história bem engraçada sobre isso, né? Falaram pra mim, foi a segunda competição, a dona Lourdes, né, minha treinadora, falou assim, você pode tomar um copinho de vinho, né, pra aquecer, né? Aí demorou, que antigamente atrasava os campeonatos. Eu tomei 1 litro de vinho. Se você me perguntar como foi a coreografia, as poses, eu não me lembro. Eu ganhei. Eu não me lembro. E o Nelson, que até hoje ele faz os vídeos e as fotos dos atletas, ele falou que meu biquíni saiu, eles tiveram que mandar eu colocar de volta. Que nem peito eu tinha, né? Não tinha nem peito. E eu ri, aí fazia as poses e ganhei. Caramba! É porque se soltou, ficou que nem um pavão no palco. Nossa, Falou, ficou agora maravilhoso, mas eu não lembro até hoje, eu não te juro. Sex appeal. Só sei que eu fiquei muito bêbada. Que legal. E não perdeu, eu vejo né? as fotos, né? Mas eu não lembro o que aconteceu. E ganhou, é que eu ia dizer, não Eu perdeu. falei, como é que foi a coreografia? Você começou a dançar lá, fazia pose, Toda sensual. toda sensual, pior. Porque assim, você tomou vinho pra vasodilatar, né? Você tomou Nossa. tanto, né? Você fala assim, meu, será que eu perdi ou não? Dilatou Vai... o cérebro. Foi que Fiquei foi. bêbada. Aí nunca mais eu quis tomar nada. Parei. Ué, mas ganhou, Nossa, ué. Foi positivo vai que o dá resultado. ruim. Né? E aí, pós-campeonatos, também a comemoração sempre as mesmas, né? Vamos lá tomar um Isso, sorvetinho. sorvete, com a hambúrguer. pizza. É que antigamente era pizza, né? Agora é Era mais pizza, hambúrguer. a galera ia pra pizza. Eu fui pra Nossa, pizza também na Califa. Mas assim, eu não tinha fome. Eu nunca tinha fome. Eu ia no mercado. Eu comprava tanta coisa. Eu achava que eu ia comer tudo. Eu não comia nada. Eu queria só tomar Coca Zero. Coca-Cola. Que bom, hein? Que aí você não comia, porque E muita bebia gente muita sempre água não. e não conseguia comer. Mas depois, no meio da semana, eu rebotava feio. Porque aí eu comia que nem você uma não tinha cavala. fome no Ah, é um dia. rebote No dia pesado. pós-competição. Nossa, eu não conseguia nem andar. Meu pé ficava muito inchado. Cara. Eu ficava horrorosa. Gorda. Aí eu engordava em off. Que antigamente ficava gorda. né? Então, a Eu galera não ia tava pro- nem aí pra estética. Ficava gorducha. Falei, quanto maior, melhor. Porque a próxima eu entro maior, né? Eu pensava assim. Aí nada, eu tinha comia que... muito. Aí tinha que sofrer pra Eu tirar o ficava BF. feia. Baixar esse BF tinha que sofrer mais. Nossa. Então, por isso que eu sofria. Eu comia que nem um bicho, né? Se segurasse um pouquinho, a próxima ia ser um pouco menos Então, sofrida. mas não dá, né? eu não conseguia segurar. E eu competi uma vez por ano só. Hum, Eu não gostava de entrar em qualquer essa sequência, competição. né? Uhum. E toda vez que eu entrava melhor. Esse era o meu objetivo. Tá, uma vez por ano. Foi legal você ter levantado essa bandeira aí. Uma competição por ano. Como é que era o Isso. ciclo? O off, a Bodenona, você entrava... Primeiro, vamos falar. Competição faz de conta que aconteceu e vai acontecer em novembro. Você começava a ciclar quando? A Bold. A Bold, 10 semanas logo antes? pós
pós o campeonato. Você Pós-campeonato. acabava o campeonato e vinha com a É porque Bolt. eu tava com a Stano. Tá, A Stanning tava 4 meses antes. tá. Aí você vinha com a Bold quanto tempo você ficava com a Bold? Ah, ficava o ano inteiro. O ano inteiro? Sem parar. 3 por semana. Aí depois você entrava com a Stano, faltando quanto tempo? pra 4 competição? meses. Aí também a mesma coisa, 3 vezes por semana. Mesmo esquema, sempre. 3, E 3, sempre 3. deu certo. E aí só em algumas competições que você jogou o GH, que foi o gelo lá pra dar uma, É. pra dar uma Foi luz. em 2005 eu comecei a usar o GH. É legal você falar isso, porque a galera, tipo assim, puta, o Mas GH... aí eu fazia direto, off, pré, aí ia direto, né? Porque quanto mais tempo, melhor, né? Sim. Porque a galera pensa que o GH é a salvação, não é? Não. Porque você tá falando de 2 Wii, foi o que eu 2 tomei. 2 Wii é assim, é muito pouco. Então, assim, a galera que, tipo, tá pensando, tipo, pô, meu BF tá alto, calma. Primeiro você busca no treino, busca na dieta. É só ajuste, né? Os treinadores tiravam o máximo O de máximo. mim. No treino e no cardio. Era a É o cereja que eu do te falei, bolo. era treino de 3 horas. Sim. Né? E todo treino era duro, não tinha treino regenerativo, que eles falam, né? Não era tinha treino fisioterapia. duro todo dia. Off, pré, treino duro, treino duro. Não tinha liberação miofascial. Não tinha nada. A liberação era liberar com a carga no próximo dia. Massageia com peso. E o GH só era a cereja do bolo, né? Porque é só pequeno ajuste. Exatamente. Porque você competiu durante anos sem tomar. Sem tomar. Isso que foi bacana. Mas isso foi a cerejinha pra dar aquele toque final, né? E aí, e em que momento que a sua filha também decidiu ser bodybuilding? Faz uns 3 anos. Se espelhou na mamãe. Ela resolveu fazer nutrição. Eu achei que ela não ia pra esse meio. Mas tá apaixonada. Que legal, né? Mãe e filha, atletas. Você que puxou os treinos dela? Eu que puxo. É? Ela faz. Aí a dieta ela que faz. Perfeito, a dupla. Coreografia, tudo você ajusta, Não, então, pose. ela tava na wellness, né? Tá, é outra coreografia. Agora ela vai pra bodybuilding. Vai ter que ir. Ou woman's, né? Vamos ver. Mas a perna dela é bizarra. É bizarro. Se a minha é grande, a dela é o dobro. Pra cortar aquela perna. O duro é cortar, né? Sim. Mas é o que eu falei pra ela. É maturidade muscular. É com o tempo, né? Ó, já que ela é fala, nutricionista... nossa, mas a minha perna não corta. Você tem 27 anos. Com 27 anos, Sim, minha perna não cortava. é. Ela demorou muitos anos. O auge vai estar ali entre os 30 e os 35. É ali que vai acontecer, né? Sim. Você quer deixar o Instagram dela? Que ela é nutricionista, já atende, é atleta. Isso, nutricionista Larissa Totti. Aí a galera já segue aí de casa, já vê lá, ó, que é a promessa do bodybuilder. E a Roberta... Ela vem vindo. A Roberta que Filha tá preparando, de peixe, hein? peixinho É isso aí, parabéns. Agora vamos lá pra pergunta sobre a questão do personal, que eu achei legal você ter falado sobre isso, a gente deu spoiler aqui. Sim. Que você falou que algumas características para o personal atingir o sucesso. Quais seriam os Como passos? tem que ser, né? Postura. Então, o que eu mais vejo de errado, que eu vejo que os personagens eles têm muita rotatividade de aluno. Eu não tenho, graças a Deus, né? Os alunos vêm e ficam, né? Muitos anos. Eu acho que é o comportamento, né? O horário, né? Não atrasar, não faltar, só em último caso, e sempre falar a verdade, né? E ter uma empatia com o aluno, né? Porque, por exemplo, eu sou uma bodybuilder, ele não é. Então, você tem que colocar um treino que ele consiga fazer, né? Mas que não seja um treino fácil. E não ficar de conversa fiada no treino, né? Isso que eu vejo muito. Buscar o resultado, né? Exatamente. Porque... E comprometimento, Eu igual vejo você que o falou. personal passa mais de 1 hora com o aluno, né? E o aluno traz o problema, ele quer resolver. Só que não é um trabalho de... Como é que fala? De... Terapia. É treino, né? É treino. Por exemplo, você que é atleta e personal, o cara te procura, a mulher te procura, ele sabe que você é atleta. Sim. E ele sabe que o treino é diferente. Eu vou falar um negócio aqui, mas é complicado, né? Mas eu vou falar porque a gente tá no podcast e não tem essa de ficar restringindo. Eu tenho alguns alunos que eu falo pra eles, né? Não todos, porque a gente faz a leitura do perfil de cada um.
E eu falo pra alguns deles que tem uma galera que é do treino mesmo, assim. Eu falo, cara, se um dia você não treinar comigo, não procure qualquer personal. Procure um personal atleta. Porque você é do treino e você tem um condicionamento muito bom e você tem como evoluir muito ainda. Então, assim, Exatamente. não vai estagnar e não procura um cara, não discrimina, não, tipo, vamos dizer, não é discriminando, mas Não é é discriminando. leitura de perfil. Exatamente. Então, assim, esse vai se adequar ao seu perfil, porque você é do treino. Então, e outra, ele já vai querer, ele tem um condicionamento diferente. Sim. Mesmo que ele não é atleta. Porque a gente puxa o treino diferente. Sim. Aí ele vai procurar uma pessoa que não é atleta, ele vai sentir a diferença. Atleta A tem intensidade. É. A intensidade é outra. Execução. É execução. Né? Os detalhes, né? São detalhes. Né? E atleta faz muita acrobacia, né? A gente inventa os exercícios, né? Eu que falo ninguém que faz. é meio complicado, mas eu falo assim, tipo, eu sou personal. Se um dia eu parar de dar aula, não sou mais personal, quem você vai procurar pra treinar você, Reinaldo? Atleta. É atleta, não tem exatamente. como eu Não tem procurar, como. tipo assim, é atleta porque ele sabe a vivência, ele sabe o feixe, ele sabe como é que vai responder, ele sabe como puxar no meu estímulo. Tem esse diferencial. Não tô falando pra todos os professores, Porque educadores. você vê, a gente chega à perfeição, então a gente sabe todos os caminhos. Todos. E sabe trabalhar com pessoas lesionadas, né? Sim. A gente sabe trabalhar com qualquer tipo de pessoa. Não é só atleta, né? Até porque a gente já passou por algumas lesões, né? Eu até comentei contigo, então Pelo caminho. eu Várias, sei, né? O Júlio César Serrão mesmo, num treinamento dele que ele fala que é bem bacana, não tô falando que todos os professores vão fazer isso, mas assim, o cara tá lesionado. Pô, não tenta isolar aquela área dele, não. Pelo contrário, treina em cima da lesão, treina em cima da lesão, Isso. com um estímulo um pouco menor, com uma cadência menor, tem tudo uma periodização. Estimular, né? Pra Isso, ele evoluindo. exatamente. É. Porque é ali que onde vai... Você não pode tirar o treino. É onde vai ter a questão de progresso. Então, assim, um exemplo, tá lesionado ali. Então, se você vai gerar fluxo sanguíneo naquela região, se você vai gerar estímulo naquela região, é onde aquela região vai se fortalecer. Fazer substituições, né? Você tem que ter toda uma artimanha. E você, quem sabe, faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. O aluno ele chega com uma dor, você fala assim, pô, eu não monto o treino. É que na hora você tem que sentir também. Outra coisa, você tem que sentir o aluno, se ele tá cansado, como foi o dia dele, porque ele não é bodybuilder, né? Aí ela fala, como é que você tá? Aí eu já sinto, aí eu já pego e já falo, vou colocar esse exercício. Eu dou uma outra sequência. Sim. Aí ele sai bem, entendeu? Não sai mal. Ele tem que sair bem. Porque senão ele não vai nem conseguir executar o treino. Não. Imagina vai ficar frustrado. Vai ficar frustrado, é verdade. Perfeito. E a maioria das pessoas hoje, dos alunos que a gente fala pra ir no médico do esporte, fazer a parte hormonal. E às vezes o cara ou a mulher não tá tomando, aí você já não pode passar um treino muito exaustivo, porque a pessoa não vai conseguir levar esse treino porque ela não tá hormonizada, né? Sim, aí também tem todos esses fatores. Todos os fatores. Também tem que ver a leitura do perfil. Tipo, se você apertar pra uns, ele vai explanar. Então, aquele cara já não é adequado a esse tipo de treinamento. Exatamente. Então, tem toda essa leitura. Ele adora o treino do bodybuilder, mas ele não vai conseguir fazer tudo. Mas alguma coisa você tem que passar pra ele se sentir um atleta, porque ele tá com você porque ele gosta de fisiculturismo. É verdade. Né? E o legal é você falar que a gente comentou aqui sobre ativação, né? A gente falou, pô, não, a ativação, você adapta, tipo, conforme você mesmo mencionou, ao agachamento e tudo mais. Porém, muito importante ressaltar, ativação uma coisa, alongamento outra, né? Porque quem tá encurtado tem que alongar. Isso eu passo todo dia essa informação para meus alunos, todos os dias. Você não vai alongar antes do treino. Você fez quadríceps hoje, você vai alongar o quadríceps amanhã. Você tem que fazer mobilidade e aquecer antes do treino. Né? É importante você ressaltar isso porque daí. O alongamento e a mobilidade é muito importante. Eu falo isso porque antigamente a gente não fazia. Só que é preciso saber o período exato, isso, né? Isso, o período exato. Porque eu vejo pessoas alongando antes do treino. Né? O músculo perde a força. Você pode até alongar, mas fazer um breve alongamento. Né? Uma coisa bem breve. E a mobilidade.
Que é o mais importante antes É do o treino. aquecimento. Exatamente. Roberta, durante o treino, execução de treino, conversar atrapalha muito ou é mito? Não pode haver conversa, né? Porque você perde a conexão mente-músculo. Você vê personal conversando com o aluno quando tá executando. Você pode conversar no intervalo do exercício. Mas na execução do movimento, você não pode falar. Porque você desconecta, né? A mente do músculo. E se não tem conexão, não tem hipertrofia. E não tem resultado. Perfeito, porque é o que a gente mais vê, né, durante a execução. As Quando pessoas... estiver executando, não tem que falar. Perfeito. Fica a dica aí, hein? Tem que deixar o aluno ali voltado totalmente para a concentração da musculatura. Exatamente. Se ele quer falar, você tem que cortar. Perfeito. Né? Porque você, além de prejudicar ele, você está se prejudicando. Ele não vai ter resultado, ele vai procurar outro profissional. Legal. Muito bacana você ter levantado essa questão. A gente vai falar agora sobre a SPFF. Sim. Você fez parte do corpo de arbitragem lá? Sim, eu fiz parte. Por 2 anos. 2 anos? Quando eles começaram, né? Bem bacana. Curtiu? Gostou? Muito. E aí você parou? Outros compromissos? Outros compromissos, preparação de atleta, né? Porque o árbitro não pode fazer preparação, né? Legal você ter falado isso daí. Mas assim, eu gosto muito dessa federação, uma federação muito séria, com pessoas maravilhosas. O atleta é tratado como profissional, o atleta armador, né? Eles tratam como profissional. E é todo um glamour, né? Um show maravilhoso. Que legal, né? Gosto muito do Alex. Quero mandar um beijo. Um beijo pra você, Alex. Parceirão, Alex. Muito. Gente boa demais, né, Rê? Demais, Alex, sem palavras, veio aqui, representou aqui no nosso podcast. Mandou muito, entregou tudo, né? Tem projetos futuros aí que a SPFF vai alavancar aí em pouco tempo aí, vai ser sucesso. Sim. Com certeza. Já está sendo, né? Já está sendo, eventos maravilhosos. Vai ser mais ainda, os caras estão buscando espaço aí de uma forma que é plausível em respeito ao atleta, mais bem bacana. humanizado, né? Isso. É uma federação muito humanizada. A gente admira muito. muito. Eu que tô acostumado, eu choro nos eventos do Alex. Tá vendo? Que é muito bonito. É demais. Esse último, minha filha competiu, ele fez uma surpresa, me chamou no palco, me deu o troféu de homenagem. Olha só que contou legal. Um pouco da minha história. Ele é incrível, né? Ele valoriza todas as pessoas que estão no evento dele. Todas. Muito bom. Vamos falar sobre TPC, terapia pós-ciclo. Para homem a gente sabe que tem. O atleta então ele competiu, ele faz o TPC, né? Porque para não ter a queda do libido, porque a gente sabe que a gente vai trabalhar com uma testo mais elevada, então a gente vai sair daquele, né, eixo normal que o homem produz. Então cada pessoa vai ter uma variação de 200, 400 de teste, 600. Então atletas trabalham sempre a mais, bem a mais que isso. Sim. E depois tem a queda, né? Então a queda é o TPC, que é a terapia pós-ciclo. Sim. Nas mulheres, as mulheres fazem um TPC também? Então, a mulher não tem essa necessidade de fazer. Ela pode baixar a dose ou trocar. Né? Como eu fazia, eu trocava. E aí, trocando, o homem tem a questão... o hormônio, né? Por outro hormônio. Tá, e o homem tem a questão da libido. Sim. Então, a libido eleva ao extremo. Eleva ao extremo quando tá ciclando. O cara vira uma máquina. Pois é. Depois aí tem... Depois, pós-competição, depois de algum período, 20, 30 dias pós-competição, vem começando a dar a baixa, que aí entra o TPC pra não, exatamente. Né, pra dar aquela estagnada e não deixar cair. Isso. Na mulher, essa troca, como é que funciona a questão de libido na mulher? Não muda. Não muda? Não muda nunca. É uma máquina, então, sempre. É uma máquina. Então, atleta mulher... É uma máquina. É uma máquina. Agora, principalmente a categoria bodybuilder feminina. Principalmente. Porra, o negócio é comigo agora. Então não é pra qualquer homem, hein? Tem que ser linha de frente. Porque o homem tem o período que ele vira a máquina, né? A mulher... A mulher sempre ela constante. Ela tá sempre uma máquina. Então... A não ser que ela tire o hormônio, né? É. Aí vai ter a baixa. Uhum. Mas geralmente não tira, né? Você não pode tirar. Porque também atrapalha o treino, né? Sim. Total. Você não consegue treinar na mesma intensidade. No mesmo volume.
Então, quem é casada com um atleta mulher aí tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Tem que estar firme e forte. Mentalmente, caracu fisicamente. com ovo, caracu com Com o ovo, cardio em dia. caracu com ovo de pato, Então, isso. Ovo de codorna. ovo de codorna, vai embora, né? Corre na esteira. Várias estratégias, né? Pra aguentar aí O o condicionamento Então, tem que estar sempre alinhado, então. Alinhadíssimo. Tá certo. Muito bom você falar isso daí. Roberta, quais treinamentos, assim, mais os básicos, os primordiais para ter uma boa estrutura física? Então, quando você começa a treinar, é que nem construir um prédio, né? Você tem que ter a base. Então, tem que ter os 3 pilares, né? Que é o agachamento livre, o terra sumô ou terra romeno e o supino, né? São exercícios para construção Exercícios e força. Se você fizer esses 3 exercícios, você vai construir um físico forte, né? Sólido. É o que, conforme você mencionou, é a base, né? É a a base base. de um todo aí pra estar iniciando, né? Você vê que ninguém faz isso mais, né? Tem muita máquina, mas fica aí essa dica para ter uma boa construção de um físico forte, né? Sólido. E começar o treino de costas, que eu não vejo mais isso, é difícil, só mesmo os atletas, né? Começa-se o treino de costas pela lombar. Sempre pela lombar, porque é a base. A construção é de baixo para cima. Fala o lower back, você acha legal começar por ele ou você falaria outro? Terra, né? Terra. Que aí, tipo, é o mais completo. Ou meio terra. Aí quem tem limitação pode começar pela hiperextensão de lombar. Achei legal você falar isso daí, é muito bom. Porque eu fiz durante as minhas preparações, hoje não mais, mas eu vou voltar a fazer. Geralmente eu fazia no stiff. Começava lá um terra, mais de leve, depois eu ia subir na carga. Isso, perfeito. E é isso aí. E respondia muito, É, muito. porque tem que começar de baixo, né? Sim. De baixo pra cima a construção. E costas é o músculo que conta mais ponto, né? O que define uma competição. Porque às vezes o cara tá bom de frente, mas mulher também, de costas não tá. No bodybuilder, mulher, né? Uhum. Minhas costas responde bem. Eu vou colocar minhas costas aí pro público de casa também Isso, dar uma quero olhadinha. ver. Você tem algum recado para deixar para as mulheres, atletas, público de casa? Fica à vontade, Roberto. Agora é o seu momento. Eu quero deixar um recado para vocês que estão aí me assistindo. Eu sou treinadora tanto para alta performance e tanto para pessoas normais. E um especial para você, mulher, que está aí no sofá, que tem depressão, que tem ansiedade. Então eu posso mudar a sua vida através da atividade física, trabalhando o corpo e a mente. E o Instagram dessa transformação é Roberta Totti Treinadora. Dá uma olhada lá no trabalho dela, vocês vão amar. É isso aí, galera. Então, como a Roberta deixou aqui bem especificado, são temas importantes. Mulheres, principalmente como ela mencionou aqui, que tem ansiedade, depressão, não tem autoestima bem elevada. A Roberta consegue transformar vidas através da atividade física. E ela consegue isso através do corpo e da mente. Mente e corpo. Tá ok? Então, é isso aí. Roberta, deixou seu recado pro público de casa. Tem mais alguma coisa que você queira falar ou não? Fica à vontade. Tá tudo sob controle. Não. Tá bom? Então, ó, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um prazer imenso, tá bom? O prazer é De todo meu. coração. Muito obrigada, Roberta. Galera de casa que ficou até o final, quero agradecer. Não se esqueçam, inscreva-se no canal, compartilhe, fortaleça, clique, deixe seu comentário. Estamos na plataforma do Spotify a todo vapor. E é isso, né, Pri? É isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Fechamos mais um podcast da Our Body Papo Saúde. Valeu, até a próxima.